Hello students, my name is Camila. Olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos estudar sobre estrangeirismos, ok? Estrangeirismos, nós temos aí uma imagem, como vocês podem observar, nós temos uma espécie de varal, nele está escrito shopping, quero comprar um smartphone e eu preciso de um mouse novo. Dentre eles nós temos palavras que são utilizadas da língua inglesa na nossa língua portuguesa. O que é estrangeirismo? São palavras oriundas de outros idiomas que nós usamos no nosso dia a dia. Por que nós utilizamos esses estrangeirismos? Essa incorporação ela ocorre devido a diversas razões. O avanço tecnológico, a crescente globalização, aproximação com falantes de outros idiomas e o processo de assimilação cultural natural. A partir do momento em que as pessoas saem desses países, de origem inglesa, que falam a língua inglesa, eles acabam trazendo para as outras nacionalidades as palavras que elas utilizam no dia a dia. E algumas delas são incorporadas na nossa língua e são o que nós chamamos de estrangeirismos. E nós vamos dar uma olhada hoje na aula quais são essas palavras, ok? Como é que nós identificamos um estrangeirismo? São palavras de outro idioma, geralmente elas não têm tradução, algumas têm, porém a maioria delas não tem. Nós utilizamos com frequência e não há um termo em português que o substitua. Geralmente as pessoas gostam de falar essas palavras sem tradução mesmo, ou então utilizar mais esses estrangeirismos. Nós temos aí na imagem um exemplo da palavra workshop, que é uma palavra muito utilizada, geralmente as pessoas que vão dar algum tipo de cursinho rápido, enfim, elas preferem a palavra workshop do que falar a palavra na língua portuguesa mesmo. Alguns exemplos de estrangeirismos referente a outras línguas. Nós temos aí no espanhol, nós temos a guerrilha, nós temos do africano, duas palavras aí, voodoo, zebra. Em japonês nós temos anime, karaokê, sushi, Em francês nós temos gourmet, perfume. Nós temos em alemão também hambúrguer. Nós temos em chinês, tofu. Árabe, nós temos álgebra, safari, e existem também outras palavras que nós acabamos adotando aí na nossa língua de outras nacionalidades também, que não são apenas da língua inglesa, ok? O estrangeirismo atrapalha na comunicação? Depende da maneira como eles são utilizados, ok? O sucesso da comunicação é a finalidade da linguagem. Sendo assim, opte sempre pelo bom senso. Existem pessoas que utilizam muitos estrangeirismos, isso acaba incomodando na hora de conversar com alguém. Porém, nós temos que ter o bom senso, como nós vimos anteriormente, de não exagerarmos no uso desses estrangeirismos, ok? Nós temos ali uma imagem com alguns exemplos dessas palavras que nós utilizamos, hot dog, fast food, delivery, self-service, nós temos o marketing, nós temos o ok. Esse ok é muito mais comum do que a gente imagina. Nós temos o open, que geralmente está nas portas das lojas, aí para dizer que o local está aberto, e nós temos também boy, que é uma palavra que é muito utilizada, que significa garoto, enfim. Attention, atenção. Apesar de serem muito utilizados, os estrangeirismos causam uma certa irritação em algumas pessoas, pois existem palavras em português que podem ser utilizadas para se expressar, porém muitos falantes preferem os estrangeirismos, Como eu falei anteriormente, existe
ideia, né, de que você deve, as pessoas utilizam muito o estrangeirismo ao invés de utilizar as palavras na sua língua materna. E nós temos ali um exemplo, né, no slide. Não é praticar o running, é ir correr. Geralmente as pessoas, ao invés de utilizar a palavra correr, né, elas acabam utilizando running, que é uma palavra em inglês, né, que significa a mesma coisa. Nós temos, não é dar um briefing, é combinar uma reunião. Muitas vezes, ao invés de reunião também, as pessoas usam a palavra briefing ou meeting também, né? Nós temos ali a última, não é ir ao coffee break, é fazer uma pausa. Geralmente as pessoas, né, também utilizam aí a palavra coffee break, né, para várias situações, sendo que existem também palavras que elas podem utilizar, né, que não seja na língua inglesa. Agora nós iremos para os nossos exercícios, né? Nós iremos ver aí as atividades, né? Para que vocês possam exercitar o que nós vimos na aula de hoje, né? Um assunto simples sobre estrangeirismos, né? E vamos às questões. Nós temos aí a primeira questão. Observe a imagem para responder as perguntas que seguem. A primeira, nós temos ali, né, uma tirinha, né? Com 3 quadrinhos. No primeiro nós temos ali uma pizzaria, né? Você vê que ali o local, o desenho, ele retrata uma pizzaria, né? O nome do quadrinho, da tirinha é Pizzaiolo, inclusive, né? E ele recebe uma ligação. Por favor, faz entrega? E aí ele responde ali no segundo quadrinho, não. E no terceiro ele responde só delivery, né? No caso ali, só entrega. Ele acaba utilizando ali, né, um estrangeirismo. Na letra A, que exemplo de estrangeirismo encontramos na tirinha? Letra B, por que o pizzaiolo disse que não fazia entrega? Na letra A, nós temos ali, né, a resposta. Qual estrangeirismo ele utiliza na tirinha? Nós temos ali a resposta delivery, né? Delivery significa entrega. Na verdade, seria basicamente a mesma coisa, né? Porém, ele utilizou ali um estrangeirismo, né? Causando até uma certa dúvida ali na hora da ligação, né? Por conta aí da comunicação que ele utilizou esse estrangeirismo. Na letra B, por que o pizzaiolo disse que não fazia entrega? Porque ele está acostumado ao estrangeirismo delivery, né? Que esqueceu o termo no próprio idioma. Você vê também que esses estrangeirismos, eles podem causar esse efeito nas pessoas, de muitas vezes esquecerem as palavras na própria língua portuguesa, né, no caso aqui do Brasil, né, esquecerem a própria palavra na língua, mas que lembram de uma palavra, né, na língua do outro, no caso a língua, né, estrangeira. Question number 2, questão número 2. Nós temos ali, todos os dias nós convivemos com uma série de palavras em inglês. Então percebemos a importância e a influência que ela exerce sobre a nossa cultura. Com isso em mente, assinale a resposta que contém apenas palavras de origem na língua inglesa. Agora vocês vão ler comigo, né, as palavras, né, e cada alternativa possui palavras da língua inglesa, porém, né, apenas uma é correta. Ok? Na letra A nós temos jeans, shopping center, lâmpada e lan house. Na letra B nós temos internet, website, Windows, Word e download. Na letra C nós temos e-mail, messenger, outdoor e cachorro quente. E na letra D nós temos light, hambúrguer, drink e dieta. Ok? Qual dessas alternativas contém apenas palavras de origem na língua inglesa?
Nós temos ali a resposta. Na letra B, nós temos a internet, né, que é internet, muda apenas um pouquinho a pronúncia das palavras. Website, Windows, Word e download, né? São todas palavras aí da língua inglesa que nós utilizamos geralmente no nosso dia a dia. Nós temos ali a última questão, questão 3. Sobre estrangeirismos, marque a alternativa incorreta. Na letra A, nós temos a tentativa de apropriação de língua estrangeira em detrimento do idioma local. Na letra B, apropriação de elementos, expressões e construções alheias ao idioma. Na letra C, nós temos processo que se refere aos termos que não pertencem genuinamente ao léxico de uma língua, mas em virtude de um processo natural e cultural, acabam constituindo o nosso vocabulário. E na letra D, deve-se preferir a própria língua quando houver correspondentes que façam a substituição eficiente de um termo que esteja em outra língua. Enfim, qual dessas alternativas ela é incorreta em relação ao estrangeirismo? Nós temos ali a resposta, é a letra A, né? Tentativa de apropriação de uma língua estrangeira em detrimento do idioma local. Por que essa alternativa está errada? Porque a questão do uso do estrangeirismo não é para substituir a nossa língua por outra, ok? É somente utilizar algumas palavras que são, né, do outro idioma na nossa, porém não é fazer uma substituição completa dessa língua, ok? Até porque nós moramos no Brasil, então nós iremos sempre utilizar, né, essa língua portuguesa, apesar de haverem também, né, essas palavras que nós pegamos emprestado da língua inglesa. Além disso, existem também palavras de outros idiomas, como vocês viram aí durante a aula, né? De que são de outros países, porém que nós também pegamos emprestado. Então, essa questão aí sempre vai acontecer, né? Entre as culturas, ok? Devido a vários fatores, como nós também vimos na aula, e um deles, né, a globalização, que é essa questão assim, né, do mundo estar interligado. Ok? Ok, por hoje a nossa aula foi finalizada. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque, ok? Para acessar slides, atividades. E por hoje é isso. Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.